Peraí, é Simão Pedro, não é? É Simão Pedro ou Pedro Simão? Tanto faz. É Simão Pedro. Ai, peraí que eu vou... É Simão Pedro. Eu gosto do Pedro Simone, é mais chique. Sejam bem-vindos a mais um podcast Pode Fazer Sociologia. Hoje vamos receber Simão Pedro, que prefere ser chamado por Pedro Simão, é doutorando de Sociologia pela Universidade Federal da Paraíba, para falar sobre a sua pesquisa que compara os polos de confecção de Guanajuato, no México, e Pernambuco, no Brasil. Aí estamos aqui com eu, Érica, no caso. Laís. Nayara. Queria agradecer a Pedro por estar aqui presente, né, por contribuir com o nosso podcast. Você poderia falar um pouco sobre a sua trajetória acadêmica, como foi que você entrou na sociologia? Bom, primeiro eu quero agradecer por esse espaço que me ajuda a conversar sobre a minha pesquisa. Isso me ajuda muito para ter insights, né, me familiarizar com a conversa da minha pesquisa. E, assim, eu acho que eu posso começar minha trajetória lá pelo ano 2011, quando eu decidi estudar sociologia, né? Eu egresso em 2015, mas nesse período todo eu participei de vários grupos de pesquisa, né? Que na época estavam estudando um polo de confecções no México, né? Aí eu fiz meu TCC ao respeito desse polo da indústria da confecção, que foi muito tocante para mim, porque minha família no México se dedica às confecções. Minha mãe faz fralda para escola, faz vestidos de noiva, faz muita coisa, né? Eu cresci nesse contexto, então chamou muito a minha atenção, né? Poder me inserir num grupo de pesquisa que já abordasse essas questões. Aí eu engatei o mestrado com o mesmo tema, e no mestrado eu consegui vir para o Brasil, porque na época estava tendo uma grande troca entre brasileiros e mexicanos, porque no Brasil, no estado de Pernambuco, tem outro polo da indústria da confecção. Então havia pontos de convergência muito importantes, né? Aí os pesquisadores, né, foram se encontrando nos congressos internacionais. Acabou que eu me inseri nessa bagaceira toda. E aí eu consegui, no mestrado, né, vir para o Brasil para conhecer o polo de confecções de Pernambuco. Então isso criou, né, as possibilidades para que eu, lá pelo ano de 2019, eu viesse para o Brasil, né, para tentar o doutorado pleno, que eu tinha muito essa vontade, né, de estudar um doutorado fora do meu país. E eu tentei 2 vezes e eu consegui ingressar no doutorado, e eu acho muito rico, né, que eu tenho praticamente uma década estudando a indústria da confecção. E eu tenho dedicado muito desse esforço, né, enfocado nos polos da indústria da confecção. E é muito relevante, né, esses territórios, porque você tem uma pequena revolução industrial ali, no meio do capitalismo contemporâneo. Então, você tem as contradições do capital muito vibrantes nesses contextos, né? Então, em termos acadêmicos, né, essa minha trajetória, né, bem breve, né, que me leva até o tema da tese doutoral. Você fez a graduação em quê, Pedro? Eu me graduei como licenciado em Sociologia, mas no México a licenciatura equivale ao bacharelado brasileiro. Então, eu sou formado para fazer pesquisa. Sim. Tenho uma formação muito boa só para pesquisa. Eu nunca tive uma única cadeira para ensino. Nunca. Então, eu sou um licenciado que não sabe dar aula, mas sabe pesquisar muito bem. Interessante, né? Realmente. Essa diferença. E os currículos são bem diferentes de um país para outro. Sim, imagino. E o mestrado também foi na O sociologia? meu mestrado foi em investigações sociais e humanísticas, mas o programa, né, de estudos, ele é basicamente um programa em sociologia. Eu tive teoria sociológica, né, 1 e 2 no mestrado. Sim. E uma forte orientação quantitativa, né? Uma coisa que aqui não é tão comum. Sim. Você citou, né, essas convergências entre esses 2 polos, o do México e o daqui do Brasil. Quais são essas convergências que fizeram, que você decidiu, né, estudar, investigar? Pronto. Os 2 polos da indústria da confecção em foco
Guanajuato e Pernambuco, eles se caracterizam por serem territórios que eles estão esquecidos da mão do Estado, né? Isso é muito relevante porque tanto Brasil como México, eles escolhem colocar os recursos em segmentos territoriais e ocupacionais, industriais, inclusive muito específicos, né? Então você tem o caso brasileiro, você tem uma indústria que chega com o interesse do Estado, né, ao sul. Então você tem um norte que ele padece cronicamente esse esquecimento do Estado. Sim. No caso mexicano não é diferente, né? O Estado mexicano ele favorece a indústria fronteiriça nos Estados Unidos e a indústria mineira no centro-norte. E o polo de confecções de Guanajuato ele fica na franja central-sul do México. Então, até que tem uma região relativamente com uma economia aquecida, né? Porém, esse polo em específico ele fica numa região que nós chamamos Bajío, e na região pobre do Bajío, são os pobres daquela região específica. O que nós podemos enxergar nesses dois territórios é que nós temos populações que elas vão se organizando aos poucos, com os mínimos recursos, né, através de uma economia de subsistência, inclusive de sobrevivência. E isso é importante destacar porque quando falamos de sobrevivência nos referimos a uma luta para não morrer. Né? São populações muito pobres. Quando a gente olha lá as fotos, né, na década dos 40, 50, nós temos espaços francamente precarizados, condições bem difíceis, né? E então, em ambos territórios, nessas mesmas condições, nós temos um movimento de migração. Então, uma parcela da população, né, caracterizada por traços interseccionais muito precisos, né? Pessoas pobres, homens, saem para procurar o ganha-pão. Então, isso começa uma irradiação de imigração. E dentro dos territórios dos polos ficam mulheres encarregadas de dar conta da sobrevivência, né? Sim. Então, esses homens que migram para fora dos polos, eles enviam recursos. E em ambos casos, né, os contingentes de mulheres que ficam nesses contextos vão utilizar estes recursos mínimos para começar a produzir peças de confecção. Até porque nós temos uns certos conhecimentos locais, né? De novo, que são conhecimentos socialmente assignados às mulheres, que tem a ver com a confecção de roupas, né? Em ambos casos temos ali uma tradição interessante, né? No caso brasileiro, vocês terão escutado da renda renascença. No caso mexicano, nós temos outras técnicas, né? Que socialmente são transmitidas de mulher a mulher. Bom, então nós temos essa mobilização dos saberes tradicionais no meio de esses fluxos de migração, que são fluxos, no caso brasileiro, ao sul, né? E no caso mexicano, nós temos uma migração aos Estados Unidos, né? Uma migração já internacional. E esses migrantes, além de trazer recursos monetários, financeiros, eles também trazem consigo novas disposições, novas formas de enxergar o mundo. Então, nós temos ali muitos processos convergindo para o surgimento de uma pequena indústria local de confecções que abastece a localidade e máximo, né, um território regional. Sim. Então, é uma indústria que se baseia na intensificação da mão de obra, principalmente feminina, né, uma tecnologia de baixo nível. E aqui tem outro elemento interessante, que é o fato de que estamos nesse momento do surgimento, né, década dos 50, tanto o Brasil como o México estão se industrializando. Então, a indústria da confecção, historicamente, é a primeira indústria que se estabelece, né, dentro dessa trajetória, né, de industrialização nacional. Quando a gente pensa na Revolução Industrial na Inglaterra, a gente rapidamente pensa, a indústria têxtil foi por onde começa. Então, nos nossos países,
do capitalismo periférico, a indústria começa também pelas confecções, e começa pelas confecções nos grandes centros urbanos. Só que novas indústrias chegam a esses centros urbanos, indústrias pesadas, e essas pequenas indústrias que foram as iniciais, quando digo pequenas indústrias, me refiro a que são indústrias que têm menor necessidade de capital, né? São menos intensivas em capital. Aí, quando chegam essas novas indústrias aos grandes centros capitalistas nacionais, essa indústria da confecção sai das grandes capitais e se transfere ao contexto rural, em busca de mão de obra mais barata e mais dócil. E isso detona processos de industrialização locais. Só que eles se localizaram dentro de territórios muito específicos. No caso do Nordeste brasileiro, nós temos esse caso muito especial do polo de Pernambuco, e no caso mexicano, o polo de Guanajuato. No caso mexicano, destaca o fato de que nós temos umas vias terrestres que cruzam pelo território, que favorecem a logística. Já no caso brasileiro, as cidades principais do polo, elas têm uma posição geoestratégica bem interessante. Elas estão a 300 quilômetros de João Pessoa, a 200 e tanto de Recife, No Agreste, né? no Agreste de Pernambuco. Então, essa localização geoestratégica é fundamental. É fundamental, e eu acredito que esses processos socioprodutivos, eles estão se desdobrando, e atualmente tem uns desafios muito particulares, né? Que hoje temos, por exemplo, o ingresso de mercadorias asiáticas, que isso pode ser um problema muito sério no futuro. Mas, enfim, minha pesquisa não se centra nesse aspecto, senão em como estas revoluções industriais que a gente observa, elas podem nos ajudar para perceber de forma mais fácil as contradições do capital. Pegando esse gancho, Pedro, na sua pesquisa ela se aprofunda então nas relações de trabalho, né? E como que está expresso, assim, como que essas dinâmicas se manifestam com relação à questão de gênero e informalidade, né? Você dá uma pincelada aí um pouco sobre isso, mas especifica mais, assim, se for das mulheres, que elas têm um papel importante. Bom, aí a coisa começa a ficar mais interessante, porque quando a gente pensa no capitalismo e nos processos industriais, a gente pensa nisso como uma coisa abstrata, né? De forma mais precisa, né, mais concreta, nós temos ali um movimento de subordinação. A gente pensa isso em termos de classe, né? A gente pensa, sim, uma classe burguesa que subordina uma classe trabalhadora. Mas o capitalismo ele se caracteriza por diversos processos de subordinação, né? Então, a gente como sociólogo aprende que a contradição central entre trabalhadores e empresários, mas há outras contradições centrais. Sim. Que elas falam a respeito ao funcionamento do capital, nas suas dobras mais ocultas. Então, são essas dobras mais ocultas o que passa desapercebido quando a gente vai pensar esses processos mais locais. Então, há uma professora que se chama Silvia Federici, fantástica Silvia, e ela vai chamar a atenção. Ela faz uma releitura de Marx, né? É o Caliban e ela escreve Califas Bruxas, Revolução Ponto Zero, Patriarcado do Salário, fantástico, né? E Silvia diz o seguinte: nós temos, junto a essa contradição, né, entre trabalho e capital, nós temos dentro dos lares outra pugna, outra luta, né, que tem a ver com o fato de que o capital, para poder funcionar, precisa de uma mercadoria, que é a mercadoria mais valiosa do capital. Essa mercadoria somos nós mesmos, os seres humanos, né? Então, como que se resolve
criação de novas pessoas para o capital. E como isso está relacionado com o gênero. Já na Inglaterra, vou fazer um pequeno parênteses, já na Inglaterra, há pesquisas que documentam que esse trabalho de reprodução, antes dos cercamentos, era dividido, né, na comunidade. Era um trabalho compartilhado pela comunidade. Só que quando começa a chegar esta indústria têxtil e das confecções, o capital precisa de uma mão de obra constante, né? Contínua, uma mão de obra que não seja intermitente. Então a classe trabalhadora começa a desenhar uma estratégia, que é escolher um segmento sexuado da sua totalidade para encarar o trabalho fabril contínuo, e um outro segmento em que as mulheres socialmente lhes é assignado o trabalho reprodutivo. E como a gente lembra, quando pensa na Revolução Industrial, pensa em importantes conflitos, né? Sim. Então, nesse momento inicial, há importantes conflitos que levam à diminuição da produtividade dessa classe trabalhadora, porque você tinha uma revolta aqui, né? Nós temos o macartismo, nós temos a Inglaterra à beira da guerra civil. E aí, a classe empresarial dá um giro à sua estratégia, né? Nós estamos lá no século XIX na Inglaterra, né? E essa classe faz o quê? A classe empresarial diz: vamos incrementar os salários dos homens e melhorar a legislação para que crianças e mulheres possam se retirar ao espaço doméstico. E isso vai apaciguar a classe trabalhadora. Então esse movimento é muito importante. É decir, nós temos uma estratégia do capital para construir uma família que serva aos interesses do capital. É decir, essa configuração familiar que nós temos, ela é uma construção capitalista. Nossa, isso dá pano para manga, né? Isso é muito interessante, porque então esse modelo se impõe também nos nossos países. Claro, ele chega de forma tardia e ele vai se articular com dinâmicas próprias dos nossos territórios. Então, aqui a pergunta é: como opera isso nos nossos contextos, né? Quando você escuta assim, para mim é muito interessante pensar como na Paraíba há uma tradição, né, de secas, de grande dificuldade, né, socioeconômica. Então você tem pessoas muito bravas, né? Tem essa música da mulher macho sim senhor, né? Então como que isso chega no contexto do Brasil, do Nordeste, né? Então nós temos aí certas tensões em que o trabalho reprodutivo, nós temos, nesse caso paradigmático da Revolução Industrial, uma invisibilização da importância do trabalho reprodutivo. Existe vou chamar um mecanismo, né, que o assalariado, que é a forma como o capital consegue administrar a classe trabalhadora. Então, em termos ideais, né, o modelo salarial, que essa invenção, né, que consegue desativar as revoltas da classe trabalhadora, propõe que esse salário que o homem recebe pelo seu trabalho fabril compensa de alguma forma, e aí entre aspas, né, o trabalho da reprodução. Seria uma espécie de salário indireto para a mulher. Mas o problema no caso latino-americano é que nós nunca tivemos sociedades salariais, né? Então, claro, aí teremos que refletir em torno de que coisa é o trabalho assalariado. Então, no caso dos polos da indústria da confecção, nós temos homens que não são assalariados, que eles, no melhor dos casos, eles têm um salário por peça, que é um tipo de salário muito precarizado. Então, como a relação de forças, né, vai ser diferente no caso dos polos da indústria da confecção. Sim. Nós vamos a ter mulheres que vão assumir o liderazgo desses processos
produtivos. Enquanto que os homens, eles permanecem, lá pela década dos 50, 60, 70, permanecem fora desta dinâmica mais local de confecções. Eles permanecem apenas nos segmentos de comercialização dos produtos, criando redes de distribuição. E nós temos então mulheres que têm este poder que a remuneração concede, né? Porque nessa relação clássica salarial nós temos um homem que subordina a mulher através do salário, porque quem tem o poder financeiro, ele exerce um poder real, né? Que é um poder sobre a vida, porque é a capacidade de conseguir subsistir. Só que nesse caso são as mulheres que elas apresentam esta potência, né? E então isso vai dar lugar a um processo de acumulação diferente. Quando a gente pensa no capital, nos processos hegemônicos de capital, o capital busca sempre a maximização dos lucros, a acumulação infinita de recursos. Só que as mulheres nos polos da indústria da confecção, elas não agem desde uma lógica prototipicamente capitalista. E aí eu estou generalizando, né? Isso tem que ter muito cuidado para falar disso. Mas o que a gente enxerga, né, quando a gente se arremete às estatísticas, é que nós temos uns indicadores sociais bem paradoxais, né? Nós temos índices socioeconômicos, no caso mexicano é elevado. No caso, quando você vai visita os polos da indústria da confecção, se bem existem altíssimas taxas de exploração, elas coexistem com indicadores socioeconômicos relevantes, né? Nós temos uma riqueza que está sendo gerada, né, pela exploração, pela uma intensificação da exploração. Então, esta dinâmica específica, ela produz uma distribuição mais, valga a repetição, né, a redundância, uma acumulação menos acentuada, mais horizontal, né? Então, como a gente pode conectar, né, o fenômeno, como o gênero poderia estar relacionado com isso? Aí tem uma socióloga argentina que se chama Verónica Gago, e ela propõe que nas economias populares nós temos processos de acumulação que eles não são exponenciais, né? Não uma búsqueda incessante da maximização dos lucros, sino que nós temos uma acumulação fractal. Uma acumulação fractal no sentido de que não é exponencial, que visa apenas a infinita acumulação de ganhos, sino que ela prioriza a sua sustentabilidade, ela é orientada a gerar uma distribuição equitativa dos recursos. Então, quando nós temos uma massa de mulheres que concebe como a diferença, né, do capitalismo mais selvagem, né, está orientado ao cuidado, à reprodução. Então, nós temos processos de acumulação mais equitativos. Claro, mas isso não é generalizável, né? Claro, o que eu enxergo, né, no trabalho de campo, né, é que nós temos, por exemplo, empresários, homens, que eles seguem uma lógica diferente. Os empresários de grande porte, pelo geral, são homens. Sim. E têm empresas formais. E os pequenos negócios, pelo geral, são de mulheres, que conciliam trabalho reprodutivo e trabalho produtivo. Então, nós temos ali duas configurações, né? Duas formas de fazer um negócio que se subordina. Pedro, quando você diz trabalho reprodutivo, você está falando com relação a ter filhos mesmo, né? Então... E ao trabalho do cuidado, né? A noção de trabalho reprodutivo se refere a todas as atividades orientadas à criação de seres humanos e manutenção da vida, né? Então, nós temos ali atividades orientadas a gerar bem-estar. Essa é uma definição mais ampla, né? Vamos ter autores que elas propõem que o trabalho reprodutivo ele
possibilita a reprodução das pessoas e o trabalho de cuidados apenas se orienta a pessoas dependentes. Mas, em geral, nos referimos a atividades que possibilitam a vida, né? Agora, você falando sobre, especificando mais isso, me faz lembrar um pouco do que a Silvia Friedrich, ela diz sobre, aí você diz, né, os homens têm as empresas formais e as mulheres ficam mais concentradas na informalidade, né? Sim. E que justamente pela forma como o capital vem se estabelecendo desde sempre, que é dessa maneira. O trabalho de cuidar de pessoas, de reproduzir gente, né, garantir a existência da vida, ele não é um trabalho remunerado. Então se torna um desafio a mais, né, para esse grupo conseguir se estabelecer, né, de uma forma mais equitativa. Essa é uma das grandes contradições, né, que aparecem de forma mais evidente ao estudar os polos de indústria da confecção, porque o trabalho reprodutivo ele tem um caráter contraditório, no sentido de que é o trabalho que possibilita a criação de força de trabalho, mas ao mesmo tempo é invisibilizado, não valorizado, né? Há uma falta de reconhecimento. Como que isso é muito doido, isso é muito esquizofrênico, porque o trabalho mais importante que cria a mercadoria mais valiosa é o menos valorizado. Pareciera que os lares nada têm a contribuir com a luta contra o capital. Pareciera. Acho que isso é de novo uma grande falácia, né, do capital, das narrativas do capital. Por isso Silvia Friedrich vai dizer, não, a revolução contra o capital ela deve começar nos lares. Esse é o ponto zero da revolução, nos lares, o trabalho reprodutivo. Então, nos polos dentro da confecção, nós enxergamos isso com muita transparência, né? Como nós temos mulheres que têm múltiplas cargas de trabalho, que concentram, né, um papel, uma liderança, né? Porque os negócios, eles, pelo geral, né, nós temos ali arranjos familiares, né? Que quando o homem sai da cena, o negócio se mantém. E é uma coisa assim bem interessante, porque é a mulher que faz girar o negócio, mas ao mesmo tempo tem uma sobrecarga de trabalho. É uma coisa que eu quero tentar contribuir a explicar como que isso opera, como nós podemos aproveitar, né, este fenômeno para visibilizar a relevância do trabalho reprodutivo e como nós temos uma flagrante ausência de políticas públicas ao respeito. Sim. Impressionante, né? Porque nestas cidades, por exemplo, há um déficit de creches, né? E bem importante, são pouquíssimas creches em ambos casos. Então, isso que pode parecer aleatório, assim meio aleatório, como algo que não tem uma intencionalidade, né? Em realidade é muito favorável para o capital, né? Para essa classe de pessoas que acumulam, né, a maior quantidade de recursos, porque você ter uma massa de trabalhadoras que tem que dar conta do trabalho reprodutivo e trabalhar um trabalho fabril, aí são pessoas que elas estão em uma tensão muito grande, né? Cuidar e trabalhar na fábrica implica uma pressão pela subsistência muito grande, né? Que leva essas mulheres a aceitarem condições trabalhistas precárias, né? E isso é funcional para essa classe empresarial, porque assim eles conseguem ter uma mão de obra dócil, né? Uma mão de obra que aceita condições muito precarizadas, informais. Sim. E aqui o tema da informalidade se torna relevante porque o conceito de informalidade ele nos permite visibilizar uma série de características laborais, empregatícias, né? Sim. Que tem a ver com dependendo da teoria, né?
porque há muitas teorias sobre informalidade, mas para resumir a ópera, nós podemos dizer que o trabalho informal ele se baseia numa configuração institucional que não é a do Estado, né? É uma outra configuração institucional que passa pelas redes de solidariedade, reciprocidade, mas é um tipo de economia que não quantifica nas contas do Estado e que em muitas ocasiões implica importantes vulnerabilidades, né? Porque é uma pessoa que não vai receber, que não vai quantificar no INSS, Sim. é uma pessoa que não vai ter acesso a uma série de benefícios sociais importantes para garantir o bem-estar social. Sim. Então, nós temos uma informalidade que ela é historicamente feminina, né? São as mulheres que ficam nesses segmentos ocupacionais informais precarizados. E aí tem um componente também assim, para não passar de largo disso, né? Nós temos um componente de raça importante. No caso brasileiro, nós temos trabalhadoras negras, principalmente, porque no trabalho de campo eu enxergo isso. E no caso mexicano, mesmo que a gente não tenha uma reflexão de raça, também está presente, né? Nós temos homens brancos, né, no comando de empresas formais e mulheres pardas negras na ponta, né, na outra ponta da produção. E o debate da informalidade é interessante porque ele nos permite enxergar como o risco, né, a incerteza, a falta de insegurança, ela vai se distribuindo seguindo padrões interseccionais. E, bom, visibilizar esses processos é interessante para contribuir a visibilizar a importância de uma política pública que esteja orientada a esses segmentos. Ô Pedro, agora entrando no campo assim, mais específico da sociologia, você já citou a Frederici, né? E a outra... Verônica Gago. A Verônica. O que a sociologia oferece mais de discussão, né? Tipo, qual a contribuição de fato para a leitura desse cenário da produção, além disso que você já está falando, quer dizer, a posteriori, sociológico. Isso é, quais autores estão sendo mais relevantes assim para contribuir nesse debate? Né? Você traz várias categorias também dentro do trabalho. Você fala de gênero, você fala de informalidade, De economia. você fala de economia, mas assim, mais especificamente da sociologia, o que você pode dizer para a gente assim, que tem contribuído para fazer esse debate? A sociologia como no geral, como ela contribui para a sua pesquisa, para esse debate? Eu acho que a sociologia e a sociologia na qual eu me situo, né, que é uma sociologia que bebe da tradição marxista, ela contribui a diferença, por exemplo, de outras correntes de pensamento que também pesquisam os polos. Nós temos nos polos psicólogos, economistas, mas a sociologia marxista, né, que enxerga o conflito como elemento constitutivo e central das relações sociais, ela nos permite, essa sociologia a qual eu me adscrevo, ela enfatiza o conflito das relações sociais. Então, quando eu reflito ao redor do conceito de informalidade, né, eu consigo, através dessa sociologia, fazer a crítica de, por exemplo, até que ponto a ideia de informalidade desloca o foco do conflito para um problema institucional, um problema teórico, né? A informalidade às vezes parece que é uma forma de propor ajudar os pobres sem mexer na grana dos ricos. Sim. Então, essas são críticas que uma sociologia marxista consegue fazer. Silvia, Frederici, Verônica Gago, elas são autoras marxistas também, que elas fazem uma releitura do marxismo que consiga atualizar essa importante contribuição teórica do Marx, né? Mas Marx era um homem da sua época, né? Machista. Tem limitações, né? E tudo bem, é normal. Sim. Acho que a gente não pode esperar que um autor, né, consiga enxergar a totalidade, né, das relações sociais. A gente também tem coisas que não consegue enxergar. Sim. Mas eu acho que a sociologia, ela permite a gente abranger essas relações sociais, e a sociologia marxista, né, desde a perspectiva do conflito, da existência de relações antagônicas.
sociais, né? Eu queria, assim, você estava falando um pouco sobre as contribuições que foram para a área de estudo, né? Mas eu queria saber como a sua pesquisa podia implicar em contribuições para a sociedade no geral. Tipo assim, trazer em debate essas questões em relação de gênero, de trabalho informal. Eu acho que, tanto no México como no Brasil, cada vez a pauta do trabalho reprodutivo, a importância do cuidado, ela está cada vez mais presente, né? Tanto que no último Enem, o tema da redação foi a invisibilização do trabalho doméstico. Então, essa é uma pauta que está ganhando força. O Brasil atualmente está trabalhando, né, numa política nacional de cuidados que visa visibilizar e construir mecanismos para proteger e para conseguir melhores condições trabalhistas a esse importante segmento, né? Porque quando a gente vai contabilizar a contribuição do trabalho reprodutivo no PIB, no Produto Interno Bruto, gente, é muito alta. Tem ali algumas pessoas que fazem algumas aproximações, né? Mas é imensa, né? Então, eu considero que aí tem uma contribuição social importante, né? Que é favorecer e ampliar os debates em torno da necessidade e centralidade do trabalho reprodutivo. Pedro, essa forma essa contribuição, né, nesse debate, assim como no Brasil já tem, como você citou, existido outras estratégias, você acha que seria uma forma de diminuir a desigualdade social, de tornar mais equínime essas relações de trabalho e de distribuição de renda também, né? Então, poderia se dizer. Acho que a caminhada ainda é muito longa, né? Temos um outro trabalho que enxerga essa contradição. Ele favorece que exista uma consciência social, né? As pessoas consigamos nos ligar que esse é um trabalho fundamental, é um trabalho que tem condições de trabalho predominantemente precárias, que ele favorece, né, uma certa forma de fazer negócio que prejudica as mulheres. Eu, sendo bem sincero, eu não estou como pensando em que meu texto, né, minha tese possa contribuir tanto a uma distribuição mais equitativa dos recursos, não, mas quando eu quero contribuir, porque assim a gerar uma certa crítica social, uma certa conscientização, eu acho que isso repercute de uma forma mais, não sei se dizer imediata, né, no nosso senso de justiça social, né? E esse já é um tema que pode parecer não tão sociológico, mas acho que é importante. Eu acho que nossos países, a gente está longe de uma certa justiça social trabalhista, né? Quando nós vemos esses processos tão dispares, né, de acumulação da riqueza no México e no Brasil, aí entender que, bom, nós temos esses processos de acumulação de renda, de subordinação, mas nos nossos próprios lares a gente tem também uma parcela de responsabilidades. Então, Silvia Federici, ela e eu acho muito legítimo e importante o que ela diz, né? Ela diz que a revolução começa nas cozinhas das nossas casas, né? E remunerando esse trabalho, que é o que permite que exista o trabalho da produção. Então, essa é uma consigna, né, que vai precisar de muita disputa para eventualmente se estabelecer. Acho até pela educação, né, também. Sim. Eu acho que esse processo, né, histórico, que foi a invisibilização da relevância do trabalho reprodutivo, nós temos aí 3 séculos, né, de um trabalho de invisibilização. Bom, talvez a gente vai precisar outros 3 séculos para girar a página, assim. Sim. Mas eu acho muito bacana, né, que o Brasil tem essa política nacional do cuidado,
e uma luta, né, de avanços e retrocessos, porque o Brasil teve já uma reforma, Trabalhista. a reforma trabalhista que se impôs recentemente, né, ela jogou por terra, né, uma legislação do trabalho doméstico que o Brasil já tinha. Sim, Aí chegou a reforma laboral, jogou isso por terra. exato. No México, recentemente, se legislou também uma proposta de lei, né, para melhorar as condições das trabalhadoras domésticas. Mas eu acho que os nossos arranjos institucionais, legais, ainda não fazem justiça à centralidade do trabalho reprodutivo. E esse pacto, né, salarial, esse patriarcado do salário, está longe, né, de ser transformado, mas um trabalho de formiguinha. No caso brasileiro, é um coletivo muito bacana que se chama Mulheres do Polo, e elas estão trabalhando, fazem um trabalho bem interessante, porque elas conscientizam, né, as trabalhadoras, de que elas merecem ter um trabalho digno. Sim. Um trabalho que não seja precarizado, mas por isso elas têm que se organizar, aí tem que conhecer a legislação para poder processar o patrão quando precisa. Já é um movimento. Assim, você falou um pouco sobre essa questão do trabalho do cuidado e tal, e as contribuições, mas e sobre as pessoas que estavam trabalhando informal, sobre essa questão dos polos produtivos. A tua pesquisa é sobre a comparação, né, entre o México e o Brasil. E aí eu queria saber, assim, quais contribuições a tua pesquisa e essa questão, assim, da visibilidade do trabalho informal trouxe para a sociedade. Sei lá, se tem algum tipo de política pública, tá ligado? Que traz esse debate. Uma coisa que minha pesquisa e que outras pesquisas temos contribuído para enxergar é que não há política pública, né? Porque a gente pensa, muitas pessoas trabalham analisando uma política pública. No nosso caso, o que nós observamos é que não há. Nós temos estas configurações socioprodutivas que apenas visam um incremento de lucros, né? Mas não há políticas públicas voltadas para diminuição dessas condições precárias, até porque há um pacto ali, sabe? Há um pacto de que, para que não diminua essa produtividade, as autoridades façam de conta que não acontece nada, né? Há um pesquisador, eu não lembro agora o nome dele, acho que é uma moça, que ela diz que existe um pacto faustiano, no sentido de um pacto assim, de vender alma ao demônio, no sentido de que é algo bastante perverso, assim, né? O Estado faz de conta que está tudo bem, permite o descumprimento das legislações, e os empresários não pagam os impostos, né? Não se aderem a nenhuma legislação, isso incrementa relativamente os ganhos no curto prazo, porque no largo prazo me parece uma estratégia que não é muito inteligente, né? Porque você deixa de favorecer uma classe trabalhadora, aí você tem importantes processos de adoecimento. Há um instituto de pesquisa que se chama Olga, e eles fizeram um relatório muito interessante, que elas, baseadas em estatísticas, né, elas evidenciam como as mulheres estão esgotadas, né? Nós temos essa palavra muito bacana, cara, pensar as mulheres esgotadas, né? Porque elas têm múltiplas cargas de trabalho, um processo de desgaste bem grande, né? Então, eu acho que pensar uma contribuição em termos de ciência aplicada, né, que muitas vezes as pessoas temos essa ideia, né, de que a pessoa está fazendo uma pesquisa, então ela vai ter como resultado uma coisa concreta, né? No caso das pesquisas sociológicas, nem sempre é assim. A gente tem uma contribuição em termos sociais que contribui à construção de uma consciência social, né? A visibilizar processos que parecem não serem relevantes, mas que têm uma centralidade fundamental. Então, eu espero muito, né, quando eu defender a tese de decir
que após tanta riqueza gerada, nós temos uma flagrante ausência de políticas públicas. E não tanto propor, né, como elemento central, assim, mas, claro, a gente pode arriscar. Eu acho que advertir, né, sobre a necessidade, por exemplo, de creches, sobre como as doenças, né, as doenças relativas decorrentes do trabalho, elas custam, e há políticas públicas que poderiam ser bem interessantes. O último trabalho de campo que eu fiz, me disseram que tinha uma iniciativa que era o município, né, de Santa Cruz, que é uma das cidades do polo, estava contratando terapeutas físicos para ir de porta em porta tocando nas casas das pessoas, né, que se dedicam à confecção e oferecendo terapia física. E são coisas bem pontuais, mas que podem fazer uma diferença bem interessante. E de novo, são políticas públicas voltadas ao cuidado. Sim. O cuidado tem como geração de bem-estar, geração de saúde, construção de saúde. Então, eu acho que se eu consigo contribuir de alguma forma, vai ser na criação de um diagnóstico. E esse diagnóstico, bom, até o momento não temos políticas públicas orientadas ao cuidado, nós temos processos aí de subordinação, invisibilização, de processos de exploração, que são amortiguados, que são amortecidos, né, por uma certa noção de cuidado que se assimila ao amor. Muito bem, Pedro. Já encaminhando para o final aqui, você citou o trabalho de campo agora há pouco, e eu queria saber quais foram as suas maiores dificuldades, assim, em fazer essa pesquisa, tanto aqui como no México, e inclusive trabalho de campo, se você teve alguma dificuldade de acesso, enfim. Bom, como todo trabalho de campo, às vezes a gente dá sorte e às vezes não. Eu dei muita sorte de conseguir um bom informante. Eu fiz um amigo aqui em Santa Cruz, um cara aqui do programa, Rodrigo Ferreira, né? E aí ele me inseriu na dinâmica do polo, mas eu fui algumas vezes. Sim. E eu não conseguia marcar entrevistas, assim, era muito difícil, as pessoas, especialmente os homens, não querem falar. E há um hermetismo muito grande por parte dos homens. Eu acho que tem a ver com a nossa socialização. Sim. A gente não acostuma se abrir assim tão facilmente como as mulheres. E as mulheres estão muito abertas, né, a compartilhar as suas histórias. Então, a maior dificuldade foi, em algumas ocasiões, de não ter esse informante e o hermetismo dos homens para falar das suas histórias, da forma como eles enxergam o cuidado. Até porque eu pergunto sobre o cuidado e os homens não fazem assim, pelo menos os que eu tenho entrevistado, e eu me enxergo a mim mesmo, né? Aí a gente está longe, é como se nós fôssemos socializados longe das práticas e significados do cuidado. Aí acaba que os homens não temos isso muito claro na cabeça. As mulheres sim, né? As mulheres, quando a gente pergunta sobre como você concilia o cuidado com o seu trabalho, ali você abre uma caixa de coisas. E quando pergunta para um homem, não que essa caixa não tenha coisas, mas sim, é um espaço nebuloso. Talvez pouco refletido, né? É um espaço de pouco refletido, sim. E as mulheres não, as mulheres têm uma elaboração disso, uma vivência muito intensa, né? É porque a prática está ali, né? Cotidianamente, tem que acordar, fazer o café, né? De quem está lá na casa, ela não faz só onde ele sai. Difícil ser uma mulher que faz isso. Há uma reflexão bem bacana. E quando você quando você pensar quem são os tomadores de decisão, os gestores públicos, quando você vê, por exemplo, a cadena de prefeitos, de vereadores e deputados, senadores, eu me refiro, no polo, né, os gestores públicos, a sua maioria são homens. Então ali essa é uma contradição importante a ser levada em consideração. Enfim, você quer acrescentar alguma coisa? Gente, só agradecer, né, e desejar, né, que esse trabalho do podcast
gere muitos bons aprendizados, experiências, histórias, né? Ah, tomara. Aí eu queria agradecer a sua participação, que a gente tá aqui com o Pedro Simon. E se alguém quiser acompanhar a pesquisa dele, vamos colocar aqui nas referências do podcast. E se vocês quiserem assistir outros episódios, é só seguir a gente no Spotify, pode fazer Sociologia Podcast. Valeu, Pedro, obrigado. Boa sorte aí na conclusão da pesquisa. Muito, muito grata pela Muito sua obrigada, participação. Pedro. Ai, gente, eu me senti Foi até ótimo. nervoso. Nossa, ficou muito bom. Tchau, gente. Tchau, tchau.